Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está nos assistindo aí ao redor do mundo, você tenha uma nova ideia, uma nova forma de pensar através da história de uma mulher. Hoje eu tô recebendo Ana Kelly, ela que é economista e psicanalista. Sabia que eu fiz 3 anos de economia? Olha, que bom, muito bom. Mas Um não ótimo gostei. curso. Eu adoro, olha É. aí. E hoje trabalha com mulheres, né, aprofundando o autoconhecimento e aliando as finanças. E a gente estava aqui no início conversando o que a gente vai falar, como é que a gente vai aliar o teu conhecimento, que você já sabe, né, com o tema da comunidade dessa semana, e acho que a gente chegou Quase um consenso. num bom lugar. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Obrigada, Pamela, pela oportunidade de estar aqui. E acho que vai ser um papo muito interessante, né? A gente tá aliando aí autoconhecimento, finanças, mas também trazendo um pilar super importante. Então, vai ser um bom papo. Hoje tu fala muito sobre autêntica, né? Eu É. vejo lá. Inclusive, você foi ganhadora dessa categoria, né, Ana? Inclusive, vou contar aqui, para justo eu contei. Me inscrevi no prêmio justamente porque quando eu vi, eu disse, poxa, eu tenho uma categoria chamada Mulher Autêntica. Se tudo aquilo que eu exalo, que eu prego, que eu falo aqui, que eu acredito, é realmente visível, eu vou estar pelo menos entre as finalistas. E nessa categoria, né? Nessa Deu categoria, certo. muito bom. Então, realmente é congruente aquilo que tu fala com aquilo que tu vive, né? Porque senão não teria sido de outra forma. Parabéns. Obrigada. É o que eu acredito muito nisso, né? De a gente buscar aquilo que é nosso, a nossa versão, a nossa marca, a nossa identidade, a nossa voz. Sim. Enfim, então acho que... Então, para quem não sabe, no Mulheres UOL, nós estamos trabalhando pilares. Todas as semanas, cada semana é um pilar, né? Então, todo início de mês, a primeira semana do mês, a gente fala sobre o tema espiritualidade, né? Dando honra e glória aí às coisas mais importantes primeiro. Então, primeira semana do mês a gente fala sobre espiritualidade, depois a gente se aprofunda em mentalidade, porque tem muitas coisas, né? E a grande maioria que nos impedem de crescer estão na nossa cabeça, assim, ali enraizadas. E a terceira semana a gente fala sobre corpo e olha para ele não só dessa forma óbvia, né, que é de cuidar dele, mas de integrar o que somos na totalidade, que é esse corpo, essa mente e esse espírito. Então, essa é a intenção. Então, essa semana é uma semana que a gente está trabalhando espiritualidade e como, né, juntar espiritualidade com autenticidade, que é o assunto aí, um dos assuntos que a Ana traz para o seu dia a dia, onde ela é especialista e, claro, né, a gente quer usar esse conhecimento. E a gente chegou aqui lembrando, né, na parábola dos talentos, que você já deve ter escutado. É uma parábola que Jesus contou, ele ensinava tudo por meio de histórias, e ele contou lá querendo trazer uma chave, né? Podemos pensar assim? Que ele queria trazer uma chave para desbloquear a mente daquelas pessoas. Podemos pensar como um princípio quase, né? Eu até estava comentando com a Pam, a gente usa isso também na área de finanças, nessa mesma parábola, porque ela traz um rico ensinamento ali, né? Sim. De multiplicação dos dons. Eu não vou ler a parábola, mas para quem não conhece, depois você pode. Tem 2 versões, né? Mas tem Mateus 25, 14 e 30, tem a parábola completa. Mas a ideia da parábola é assim: um senhor chamou seus empregados e, de acordo com a capacidade de cada um dos seus empregados, ele entregou talentos. E naquela época, talentos era dinheiro mesmo. Então, ele entregou lá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Então, veja que ele não entregou de forma igual, 1 talento para cada um. Ele entregou de acordo com a capacidade de cada um. E quando ele voltou, ele teve o resultado daqueles, né, de cada um dos seus servos. O que ganhou 5 talentos multiplicou para 10, o que ganhou 2 multiplicou também, e o que ganhou 1 enterrou o talento com medo de perder aquele talento e com medo por ele ser um senhor muito severo, foi o que ele falou, né? Então, quando o senhor chegou, ele disse: não, senhor, eu fiquei com medo, porque você é um senhor muito severo, então eu enterrei o meu talento.
E ele fala para esse servo mau, né? Você deveria ter ao menos investido esse dinheiro para me dar o retorno dos juros. Porque você, né, no final perdeu o dinheiro, né? Hoje a gente sabe, se enterrou lá, perdeu o dinheiro, nem a inflação ele ganhou. Nem os juros. Então seria essa a ideia de a gente começar a pensar, né, no mundo espiritual, o que tem a ver com as nossas finanças, o que tem a ver com os nossos talentos. E para isso eu quero começar te perguntando o que é autenticidade para você no teu ponto de vista. Para mim, a autenticidade tem a ver com aquilo que representa a Ana. Quando a gente pensa na Ana, o que a gente lembra? Quando a gente pensa na Pamela, o que a gente lembra? O que traz essa essência de cada uma de nós, assim? O que marca a gente? O que é a nossa marca, a nossa identidade nesse mundo? E, para mim, tem muito a ver com isso, a nossa essência, né? O que é uma mulher autêntica, quando eu falo, né? É aquela mulher que ela consegue olhar para dentro dela, encontrar essas potencialidades, para seja qual for a situação, e ela diz assim, eu vou imprimir minha marca nessa situação. Situação muito boa, eu vou imprimir minha marca. A situação tá difícil, eu vou imprimir minha marca. Então, eu acho que é trazer a nossa essência, trazer aquilo que a gente acredita em todas as situações. Complementando, eu acredito que a questão da autenticidade, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que criar uma coisa nova. Pra eu ser autêntica, eu tenho que, nossa, inventar a roda aqui, senão eu não sou autêntica. E justamente o contrário, eu acho que às vezes tudo que a gente precisa é fazer do nosso jeito, a nossa maneira. Porque por mais que já exista aquilo no mercado, você tem as suas experiências, a sua forma de lidar com as situações. Nós não somos iguais, né? É óbvio, mas ele precisa ser dito. E quando tu vai fazer qualquer entrega, mesmo que seja um mesmo produto, vou montar um cachorro-quente. Já tem 899 mil cachorro-quentes. No entanto, ninguém vai fazer o molho daquele jeito, cortar o pão daquele jeito, colocar aquela sequência. Então é uma coisa que é só sua. Que é ali que tá a autenticidade. Não necessariamente você inventar uma coisa que ninguém tinha pensado antes. E daí a gente fica pensando assim, seja autêntica, seja autêntica. O que é isso? É você olhar para você, autoconhecimento, entender quais são os teus talentos, onde você brilha e honrar isso. E dizer, não, é aqui que eu vou usar. Porque ao invés de eu ficar fortalecendo uma fraqueza, uma coisa que eu não sou tão boa, que eu vou poder ser no máximo um 7, eu vou fortalecer onde eu sou já muito boa, que eu vou poder ser um 10. Onde eu vou poder realmente me destacar no meio das pessoas, né? E isso a gente pode aplicar para várias áreas, né? Todos nós temos 24 horas por dia, as mesmas 24 horas. Vai todo mundo ter alta produtividade, acordar às 5 da manhã. Tem gente que não vai funcionar às 5 da manhã. Talvez a autenticidade daquela pessoa é acordar um pouco mais tarde, dormir um pouco mais tarde. Adequar a rotina dela de uma maneira que faça mais sentido. Então, a autenticidade é isso, é entender as tuas potencialidades, os teus dons, os teus talentos e colocar essa expressão no que tu for fazer. Uhum. Pra Ana, assim, como hoje essa questão de autoconhecimento, espiritualidade, onde é que entra isso na tua vida? Por que tu acha que isso pode ser uma coisa importante ou que precisa de atenção? Eu passei por o meu trabalho ele mudou um pouco, tá? A gente comecei com finanças, né, por formação economista e tal, comecei trabalhando e identifiquei algumas necessidades, principalmente do público feminino, que eram muito peculiares, né, da gente querer ter uma alta performance, mas esbarrar em algumas situações ali. E eu passei por 2 lutos, e aí me levou para um caminho de autoconhecimento. Eu comecei a buscar, eu me perdi quem eu era naquele momento, né, de confusão mental e tal. E aí eu comecei a fazer análise e me trouxe essa linha do tipo assim, eu preciso buscar a minha essência, eu preciso me reencontrar. No me reencontrar, eu fui buscar autoconhecimento. No autoconhecimento, eu fui buscar algo maior do que eu. Me conectar com a minha espiritualidade, me conectar com todas as minhas áreas. Corpo, alma e espírito. Então, acho que afunilar e chegar nisso vai nos levar mais para a essência, né? Uhum. Tu falou uma frase interessante ali no começo, que tu falou assim, quando a gente mergulha no autoconhecimento, é inevitável ir para a espiritualidade. E se tu vai para a espiritualidade, tu vai para a tua origem, né? Tá, o porquê o porquê que eu sou quem sou, o que eu faço aqui, essas perguntas que tu olha pro lado, tu vê uma girafa inconformada, porque por conta da existência dela, ela é a girafa e ser girafa basta para ela, mas pro ser humano existe uma coisa muito além de só existir, que é o caso da girafa. Então, para a girafa só existir, basta. Mas para a gente, para o nosso nível de consciência, isso não basta.
Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento espiritual, né, sobre espiritualidade, e eu tenho que ficar falando essa frase sempre, que não tem a ver com a religião que você escolhe, porque a religião é um conjunto de regras, de doutrinas que você aceita cumprir. Ah, então aqui todos nós usamos saia, cabelo comprido e não sei. Esse é o conjunto de regras, mas espiritualidade tá para além disso, é o relacionamento que você tem com Deus. E tem muita gente que participa de diversos encontros religiosos e não tem espiritualidade. Muitas pessoas, né? Então, que é uma coisa muito mais externa para que os outros, para uma aceitação, para fazer parte de um grupo, de uma tribo, do que para realmente dizer assim, não, eu tenho essa conexão. Então, quando eu vou pro autoconhecimento, que eu busco essa minha origem, que eu busco saber, cara, o porquê? Por que eu tô aqui? Como eu vim parar aqui? Talvez você vai sair com mais dúvidas do que entrou, porque não são respostas, né? Mas com uma coisa, eu posso dizer que quando a gente começa essa busca, eu pelo menos, saí mais preenchida. De que, por mais que eu não saiba todas as respostas, eu tenho a certeza que eu tenho um propósito, de que eu fui criada para algo maior, mesmo que eu não enxergue na sua totalidade ali o plano de Deus. Então, não me conformo em pensar que vim nessa terra, que tem um sol numa distância exata, que tem água, que tudo conspira para a vida nesse planeta, achar que isso é o acaso, que isso aqui simplesmente aconteceu porque aconteceu. Eu não consigo. Eu olho pro meu filho, eu enxergo que aquilo dali é um milagre. Cada dedinho, ele saiu de mim, ele não existia há 2 anos atrás, né? Então, não tem uma explicação lógica. Tem uma explicação que a gente consegue dar pro nível de consciência que a gente tem hoje e a gente vai descobrindo. Mas saber e me agarrar à possibilidade de que eu faço parte de algo maior é o que sustenta toda a minha busca, inclusive, por autenticidade, por descobrir quais são os meus próprios talentos. Você falou a palavra consciência, né? O nível de consciência se expandiu. A gente fala, né? O que uma vez tu conheceu, tu não volta mais. Tu sempre vai expandir. Então, acho que é bem isso. Autoconhecimento. Qualquer mulher que decida, quer mudar de vida, quer algo novo, ela começa a buscar um autoconhecimento, ela vai bater em espiritualidade em algum momento. Porque a gente sente que parece que tu pode correr. A gente tá falando de Eclesiastes agora, né? Tava falando de Provérbios antes, que é no estudo, no devocional, que ele fala, é correr atrás do vento. Não é, a vida não pode ser só correr atrás do vento. Tem algo mais profundo, tem algo maior. E aí, quando a gente busca isso, tu começa a entender assim, poxa. Aí tu falou uma outra a palavra que é propósito. Hoje tem muita gente pirando. Não é tão complexo assim, gente. O propósito é aquilo que já tá emanando da gente. Que tem a ver com a nossa autenticidade. O teu servir. É o meu servir. É o que é aquilo que... eu não quero fazer isso aqui, mas aquilo queima de vontade. Eu preciso falar disso. E aí, quando a gente vai falar daqui a pouco mais de talentos, é isso. É aquela coisa que é um talento nato. E cada uma de nós tem algo que é uma mensagem que a gente carrega. O propósito tem a ver com isso. O que é aquilo que queima, carrega e que é a minha essência? Está muito ligado com a minha essência. Então, eu acredito muito nessa via de autenticidade. Que às vezes a gente está tão no automático, no piloto automático da vida, né? Que a gente é engolida pela rotina. A gente acorda, vai trabalhar, toma café, volta, dorme, acorda, vai trabalhar. Piscou, acordou, tem 40 anos. É mais ou menos assim. E daí tu não para pra pensar no que tu pensa e nas coisas que você faz, né? Então, esse algo a mais não é, às vezes, revolucionar o mundo. O algo a mais é você usar todos os seus talentos para fazer aquilo que você foi designada para fazer. E eu acredito que se a gente encontra essa forma de fazer as coisas, esse propósito, a gente entra num lugar onde flui, onde as coisas fluem, onde a gente para de brigar com a vida e a gente aceita, né, tudo que ela tem ali para dar. Às vezes, tudo que a gente precisa fazer é conseguir silenciar, é conseguir parar, é conseguir observar. Mas o que acontece? A gente acaba buscando o autoconhecimento muito depois. 30, eu acho que é buscando de forma teórica 35, só, né? Vou ler um livro de autoconhecimento. Não, a gente precisa meditar, a gente precisa contemplar. É tempo de reflexão, estudo, daí nesse caso sobre si mesmo, né? É o que vai te fazer levar. Então, assim, às vezes
eu observo que eu tenho um talento pra, sei lá, eu sou boa com limpeza. Esse é o meu talento, foi o que Deus depositou lá na minha conta bancária dos talentos. Eu sou excelente em limpeza. E quando eu limpo, eu tô fluindo, nossa, eu amo, aquilo passa, o dia passa. Mas daí eu olho pro mundo e o mundo diz assim pra mim, nossa, esse trabalho é um subtrabalho. Não é um trabalho muito valorizado aqui. Mas a gente tem uma mania de olhar lá pra fora. Então, vou escolher uma profissão, tá? O que tá pagando mais aí? Quais são as profissões do momento? O que o mundo precisa? Tá, mas o que você, em essência, é bom? Porque daí você pode se aperfeiçoar e você vai se destacar por aquilo. Eu olho pra mim, eu escolhi minha profissão, eu sou formada em contabilidade. E eu escolhi minha profissão porque, essa é uma profissão que eu não vou ficar desempregada. Mas pensa se hoje eu faço meu imposto de renda. Não faço, não gosto. Também não faço. Não entro, pago lá a contadora, sei todos os caminhos. Mas assim, não faço, porque não é ali. E daí eu fico pensando 4 anos da minha vida que eu me dediquei. E eu poderia ter, antes de ter entrado simplesmente em uma faculdade, eu poderia ter parado e olhado pra mim, tá? O que é bom? O que eu gosto de fazer? Sou criativa, eu sou comunicativa. Em que profissão isso poderia ser melhor usado? Talvez eu não ia descobrir nunca, lá com os meus 17, né, anos, a gente sai com 17 do terceirão, não ia descobrir que hoje eu estaria fazendo um podcast, que eu teria uma empresa de eventos, não. Mas eu poderia ter olhado para os meus talentos, porque eu já tinha eles lá. Eu já era uma boa comunicadora, eu já era uma pessoa que sabia ensinar, por exemplo. Isso sempre foi. Era primeira série, eu dava cola pra todo mundo. Então, assim, ali já existia, só que não existia nenhuma, assim, nem chance, ideia de eu olhar pra mim mesmo. Não tinha isso. Não vou olhar pra mim. É sempre olhar para fora. O que o mercado paga? Onde eu não vou ficar desempregada? Então, olha só que louco, né? Se eu tivesse o acesso a isso, com 17 anos, quantas coisas poderiam ter sido diferentes? E tem uma coisa importante também, Pamela, que a gente é preparado, e aí entra a parte bem da essência dessa parte da autenticidade, que é a gente é preparado para atingir desejos de outros, né? Para agradar um pai, uma mãe, uma tia, uma família, ou até mesmo um mercado. Então, às vezes, a gente pensa também assim, o que dá prestígio? O que dá status? O que dá orgulho para minha mãe, para minha família, que é toda de... Né, onde eu vou me sentir mais amada? Mais pertencimento. Então, a gente é preparado para isso. E quando a gente resolve bancar a nossa versão autêntica, que é realmente tomar decisões que tem a ver com a nossa essência, talvez, e muito provável, a gente bata num ponto de que eu desagrade alguém. Então, o desafio de ser autêntico, buscar a nossa versão, e por que normalmente isso acontece quando a gente está mais madura? Porque a gente já tem coragem de bancar mais algumas coisas e dizer alguns nãos. A gente não consegue fazer isso quando a gente é novinha. Então, acho que é um caminho também. Mulheres maduras, aí estamos no caminho. Tá tudo certo, né? Talvez a gente não tenha maturidade para aceitar todas as adversidades que vão vir. Porque quando tu fala de bancar, me vem na cabeça vários momentos. Quer ser autêntica? Então tá, então tem isso aqui de ônus, né? Siga o seu caminho. Tem essas pessoas aqui que não vão gostar de ti. Tem essas pessoas aqui que vão falar do seu trabalho. E tem, né? Então, assim, qual é o ponto? É não olhar pra fora. É você conseguir focar, tá, eu tô conectada aqui com a minha melhor versão. Não tô fazendo uma comparação com a Ana, porque ela é outra pessoa. E a gente pode trazer isso pro nosso trabalho, né, Pamela? A gente vai fazer um trabalho, qualquer uma de nós, mulheres empreendedoras que estão ouvindo aqui também, vai ter crítica. Se eu não conseguir bancar minha versão autêntica, eu vou voltar e vou tentar me enquadrar no que o padrão tá fazendo, no que o mercado tá fazendo. E muitos negócios que estouram, que explodem, é porque eles têm uma coisa que é muito deles, né? Então, acho que é isso, a gente olhar e conseguir manter. Não, isso aqui faz sentido pra mim. Você falou uma coisa que é importante. A gente só consegue isso com essa conexão dentro da nossa origem e com aquilo que faz sentido pra nós, porque senão a gente retrocede. Em relação a finanças, em que momento, assim, isso... tu fez uma transição de carreira, tu trabalhava com o quê? Daí tu... Comecei atendendo... desde que eu me formei, eu disse o seguinte... Eu sou bolsista do ProUni, tirei nota lá, ganhei a faculdade. Eu pensava assim, eu preciso de alguma forma devolver isso pro país, né? Eu quero ensinar finanças e tal. Só que eu trabalhava numa multinacional, não tinha tempo na época, então eu trabalhava muito. E esse projeto ficou engavetado por muitos anos. Quando eu resolvi fazer um ano sabático, eu disse, agora eu vou
dar aula de finanças. Só faz um ano sabático quem tem dinheiro guardado, gente. Não, gente, aí tá o segredo. Planejamento financeiro te permite realizar o sonho que você quiser. Uns vão demorar mais, outros menos, mas com planejamento dá. Ó, é isso aí. E aí eu lembro que eu me planejei, decidi que ia ficar um ano sem trabalhar e fui fazer esse ano sabático. Eu pensei, vou desengavetar aquele projeto. Aí comecei a fazer palestras, cursos, fiz várias participações assim. E nisso abri uma oportunidade de fazer também essas mentorias. Então, eu comecei fazendo mentoria de planejamento financeiro pessoal. Eu atendia casais, atendia homens, mulheres, enfim. Só que o público feminino me atraiu por uma coisa em comum. Que as mulheres diziam que elas não podiam fazer alguma coisa. Estava num emprego que não gostava, mas não podia por causa das finanças. Estava num relacionamento que não era bom, mas não podia por causa das finanças. Comecei a perceber que tinha uma coisa em comum. E aí eu entendi, às vezes não é as finanças. Às vezes é algo que está mais embaixo, mais dentro. E aí eu comecei a buscar isso. Quando eu vivi, que nem eu falei, meu luto, eu voltei com essa mensagem muito forte para mim, que mulher autêntica é aquela que banca suas decisões. Às vezes precisa de um ajuste financeiro? Sim. Mas por trás do ajuste financeiro, normalmente tem uma decisão que a mulher precisa tomar. E é essa coisa que a gente falou da maturidade de bancar. Talvez eu bancar a minha escolha vai frustrar alguém. Mas se eu tenho certeza do propósito, que nem você comentou, você vai seguir. Às vezes vai frustrar você mesma, né? Porque Exatamente. você vai ter que abrir mão. Então eu vou ter que, para me sair desse relacionamento aqui, eu vou ter que economizar, vou ter que mudar meu padrão de vida, vou ter que ter aqui uma reserva, sei lá. Às vezes o que mais dói é tirar as nossas próprias, né? O que a gente tá acostumado. E dói. E dói. Eu posso contar rapidinho, uma parte do meu foi assim, ó. Eu tava numa empresa, que era uma multinacional bem conhecida, enfim. E eu tava num programa de desenvolvimento de liderança global. Então eu tava super bem, assim, nessa empresa. Trabalhava, gente, não vou dizer nem quantas horas por dia, final de semana, tá tudo certo. Trabalhava muito. E aí eu fui pra fora do Brasil e lá eu encontrei uma diretora. E aí ela conversando comigo, ela começou a dizer como seria a minha função caso eu fosse aprovada pro próximo nível. E eu pensei, gente, naquela cadeira, eu pensei assim, não quero isso pra mim. Eu tô correndo atrás do vento. Veio isso na minha cabeça na época. Por quê? Porque era um status, todo mundo queria. E aí, quando eu pedi demissão dessa empresa... Qual era o cargo? Eu ia ser, tipo, um consultor financeiro pra América Latina. E aí, eu lembro que quando eu pedi demissão, as pessoas disseram assim, como assim? Todo mundo quer isso? Como você tá largando isso? E eu pensei comigo mesmo, e eu sempre quis isso. Eu fiquei 2 anos correndo pra chegar nesse nível. E quando eu tô próximo de chegar, eu entendi que não era a vida que eu queria viver. Então, gente, eu voltei pro Brasil, eu fiquei 6 meses fazendo o quê? Planejamento financeiro, me organizando, porque também não é assim que a gente toma as decisões mais fortes e tal. Mas eu entendi que aquilo não era a minha essência. Eu tinha que ir atrás daquilo que fazia sentido. Então, dói às vezes pra gente mesmo, dói. Mas é a história de tu entender e buscar isso. Quem sou eu, o que eu quero fazer, o que combina comigo e o que eu tenho pra fazer nessa terra, que é a pergunta mais profunda. O que eu vim fazer aqui, qual a minha missão? E aceitar quando você descobrir, né? Que é aceitar o seu talento, aceitar o seu dom. A capacidade de sonhar, né? Por exemplo, né? Se eu vim usando aquele dom, né? Lá do início. Eu vim com o dom da limpeza. E eu amo limpar. Eu não preciso necessariamente aceitar que eu vou ser uma empregada doméstica. Eu posso, além desse dom, ter vindo com uma vontade de empreender muito grande. E eu posso ser a pessoa responsável por ter uma equipe e por gerenciar pessoas que trabalham com essa área, porque enfim, né? A gente tem que olhar de uma forma geral, porque às vezes o teu dom pode impactar muitas as pessoas, né? E não menosprezá-lo, só porque parece que é uma coisa ou que todo mundo gostaria de ter ou que ninguém gostaria de fazer, né? Mas dar atenção a isso. E olha como tem a ver os temas que a gente tá falando aqui. Você falando, me veio uma frase na cabeça, que é: o simples pode ser extraordinário. É o simples, às vezes é o básico que ali dentro... eu faço laço de cabelo, mas eu faço os laços de cabelo, daqui a pouco eu tô exportando isso. É o diferencial, né? A gente tem uma frase na comunidade, que daí tu provavelmente não sabe, que é assim, ó: o extraordinário habita no ordinário. No dia a dia. Que é exatamente isso, cara. Tu vai esperar pra ter uma vida extraordinária só na festa, só no casamento, só nas férias, só no final de semana. Que vida desgraçada que você tem, querido. Porque assim, o extraordinário, o acordar, o levantar, é isso que acordar com alegria, fazer as coisas bem, né? Nossa, agradecendo, tô lavando louça, tô lavando porque tem um prato, tô lavando porque tem comida, tô lavando porque tenho, sei lá, saúde, sabe? Pra cada reclamação que você tem, com certeza
você conseguiria transformar isso facilmente numa bênção. Tá no trânsito porque tem emprego, né? Tá indo ou voltando do trabalho, ou tá no trânsito porque tem carro, né? Tá no trânsito porque teve dinheiro para botar gasolina. Então, às vezes, a gente consegue transformar uma vida muito boa numa vida miserável por conta das nossas reclamações, por conta de a gente olhar pro lado errado da vida, sendo que a gente tem muita coisa para agradecer. A gente tem muitas coisas para honrar, para dizer assim, isso aqui é muito bom na minha vida. É perfeita essa colocação. E onde é que eu vejo que nasce essa satisfação, ou isso, é essa falta de percepção do todo, né? E aí, uma das coisas que eu falo, quando eu voltei desse luto, que eu voltei com o trabalho chamando Mulher Autêntica e trazendo esse conceito, é muito assim, ó, eu decidi viver. Foi uma coisa que eu cheguei a essa conclusão. Depois de passar por esse tempo perdida e tal, do luto, foi bem difícil, assim, pra mim. E quando eu voltei, eu entendi assim, eu tenho duas escolhas agora. Eu posso sobreviver a isso que eu vivi, a isso que aconteceu comigo, ao que a vida me propôs, ou eu posso decidir viver e trazer vida pra dentro da situação. Então, o que eu vejo é que qualquer situação da vida, a gente tem essas escolhas. O que acontece pra uma mulher que tá no automático, que eu chamo da mulher que tá sobrevivendo? Ela vai reclamar porque não tá do jeito que ela queria todo outro, ela compara com o outro, pô, a dela tá melhor que a minha, e aí começa a entrar naquele estresse. Quando a gente consegue viver, que é isso que você tá falando, que é sentir cada situação, é sentir o ordinário, o dia a dia, é ver beleza em tudo. Só que a gente só consegue isso quando? Quando a gente silencia as vozes. Para silenciar as vozes, eu sou obrigada a me aquietar, acalmar minha alma. Alma, emoções. Então aí entra a história do meditar, do parar. Nesse momento você vai bater com a espiritualidade. Porque você precisa entrar para se ouvir. Então quando a gente escuta muito fora, é muito ruído. E aí começa a dar essa confusão na nossa mente. Cada vez que eu começo a entrar, eu começo a ter clareza. E aí eu começo a entender, poxa, isso... Ah, agora entendi. Então, para isso aqui é conexão, isso aqui é beleza. É um trânsito, mas tem um passarinho ali do lado. Porque aí você começa a ficar... E eu acho que isso tem muito a ver com a mulher. Isso tem muito a ver com trazer o feminino à tona, que é contemplação. Eu consigo contemplar, eu consigo sentir. E eu consigo viver. Desfrutar. Essa palavra eu gosto muito, Adoro. né? De desfrutar mesmo, assim. É aquela coisa de tu estar saboreando cada pedacinho de que tu tá vivendo. É a vida comum, mas ela é a sua vida comum. E você ganhou uma vida comum para desfrutar, né? Então, assim, é sempre o ângulo, né? A forma que a gente está enxergando aquela vida. E tem muita gente que financeiramente, materialmente, pode ter muito mais do que você, mas decidiu viver uma vida miserável, porque olha sempre para tudo que lhe falta e não para tudo que já tem, né? Isso é tão profundo que nem... A gente tá fazendo devocional, e o de hoje, inclusive, era Eclesiastes 5. E aí, 5, 19 e 20, ele fala mais ou menos assim, que de todo o trabalho que se tem, o melhor é tu comer, beber e desfrutar. Eu também ouvi esse. É? Não sei onde, mas eu ouvi. E ele fala exatamente disso, o desfrutar. Porque o que adianta a gente trabalhar para acumular? E daí, no trabalho com finanças, eu peguei pessoas com condições muito boas e que não tinham, assim... O lazer estava quebrado, a família, né? Foi Salomão, não foi? Que falou Salomão, essa frase. Eclesiastes. E o homem mais rico. O mais sábio de todos, né? Que tinha ali. Daquela época, né? Sabedoria. E aí ele teve acesso a muitas coisas. É interessante que o livro, tanto de Provérbios quanto de Eclesiastes, o que ele está buscando nesses livros ali? Entender o sentido da vida. Ele começa a buscar qual é o sentido da vida, que é o que a gente está falando. Começou a buscar autoconhecimento, a gente vai querer buscar algo maior. Aí tu começa a buscar qual é o sentido da vida, o que eu vim fazer aqui, quem sou, de onde vim, pra onde vou. Porque ele chegou num ponto que ele diz assim, eu já tenho tudo, né? Daí ele conta toda, né? Tenho tudo debaixo do sol. E ele sempre fala, né? Não me privei de nada, né? De todas as mulheres, de todos os prazeres. Ele fala sobre tudo o que ele viveu. Mas ainda assim, falta algo, né? Ainda assim... Aquilo não era o que preenchia o coração dele. Porque não vai preencher. Porque existe um espacinho que não tem o tamanho de outra coisa. É só de Deus. E você vai ter que buscar ele em algum momento. Não sei se é Eclesiastes 3 ou 4, gente. Agora, é 3 ou 4, vamos lá. Que ele fala bem assim, ó. Entendi que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Que é essa parte que a gente não preenche aqui. Essa busca incessante, às vezes, de algo maior. A gente não consegue preencher nessa terra. Eu posso fazer passeios, viagens, ter muitas condições financeiras, enfim, mas eu não consigo preencher. Que eu acho que é o que Salomão quis dizer, né? Então, tem coisas que são reservadas para essa área, para conexão, para espiritualidade, porque elas são reservadas para eternidade.
As outras que nos cabem, é isso. É a gente conseguir entender dessa vida aqui, o que eu consigo fazer dela de melhor. Mulher autêntica, quando eu falo sorrindo diante do futuro, ela é baseada em Provérbios 31, 25, que diz assim: a mulher essa se veste de força e honra e ela sorri diante do futuro. O que eu percebi nesse trabalho com as mulheres? Muitas mulheres que não têm mais capacidade de sorrir, que estão ali sobrevivendo, cara, tá no automático, tá ali, tá difícil. E por quê? E o que a gente traz na nossa comunidade, que provavelmente muito do que vocês fazem aqui também, Pan, é mostrar para as mulheres possibilidades. Aprendi uma coisa no Desafio ON. É possível fazer rápido e bem feito as coisas assim, botar em prática. Ou pelo menos fazer, entrar na energia da ação. Então, eu acho que a gente traz muito isso de mostrar possibilidades. Só que existem momentos de vida, e eu tô falando de mulheres porque a gente trabalha com mulheres, de que a pessoa tá ali sobrevivendo. Então, ela não vê perspectiva, ela não vê beleza, ela não tá mais sentindo, ela tá na performance. Na performance. O que a gente fala quando a gente traz isso? Mulher autêntica sorrindo diante do futuro. Eu quero que tu tenha esperança. Só que para eu ter esperança, eu tenho que buscar isso que a gente tá falando. Eu tenho que buscar me conhecer, entender o que é meu. O que é meu de verdade. Como é que eu imprimo essa minha marca no mundo? Só que eu vou bater nisso. O que tem além de mim que me impulsiona? Que pedacinho da eternidade tá dentro de mim? E uma coisa que eu tenho para dizer, assim, em relação a comunidades. Autoconhecimento é você com você mesma. Mas quando você faz isso em grupo, em algum momento você vai para casa com os seus pensamentos e vai se desenvolver. Mas o porquê que eu recomendo que você não faça isso sozinha? Que você sempre procure grupos de mulheres, o seu time, a sua tribo, onde você se sente pertencente. Se for no Mulheres UOL, ótimo, a gente vai te abraçar. Se não for, tem vários, né? Hoje em dia tem muitos grupos de mulheres. Porque nós fomos feitas para viver em social. Então, em solidão, a gente sofre. Porque tudo em você, neurologicamente, biologicamente, né? O seu neurônio espelho, a sua fala, tudo é social. Você foi construída para viver com mais pessoas, não foi feita para estar sozinha. Então, se você tá nessa busca, procure um lugar onde outras pessoas estejam nessa busca, porque ali vai ter troca. Todo grupo, você pode estudar um livro na sua casa. Se você estudar um livro com um grupo de pessoas, esse estudo vai ser diferente. Porque ali, dentro daquele grupo, ele vai formar um campo, né? Tem as consteladoras piro nisso. Mas o que seria um campo? Um campo é um lugar onde existem as minhas emoções aqui, as minhas experiências de vida, a minha forma de ver o mundo. E existem as experiências da Ana, as emoções dela, a forma de ver o mundo. Isso forma um campo. Quando a gente vai estudar uma coisa juntas, é muito mais proveitoso, é muito maior. Por quê? Porque eu enxergo uma visão que antes eu estava enxergando só a minha. Então, assim, procure um grupo que você se sinta confortável, não esteja sozinha, você não foi feita para estar sozinha. Depois, o desenvolvimento, o seu relacionamento com Deus é no secreto, né? É lá no quartinho, é trancada, é no chuveiro tomando banho, é à noite, é na sua lágrima, no seu joelho no chão. Não sei como é que você vai fazer o seu contato com o seu divino, mas buscar essa fonte, essa chavezinha que vira, para daí, então, você poder refletir sozinho, um grupo faz totalmente a diferença. Queria que tu deixasse, Ana, uma mensagem final para essas mulheres que querem, anseiam ser autênticas. Bom, eu quero dizer, acho que a primeira coisa é busque em você. A gente está falando aqui de primeiro autoconhecimento. Você vai buscar se conhecer, vai conhecer algo maior. Puxando um pouquinho da linha da psicanálise, a gente se conhece a partir do outro também. Então, isso que a Pamela falou de comunidade faz todo sentido, né? Quando eu vejo o outro, eu também vejo as minhas falhas, vejo onde é que eu acerto, vejo aquilo que eu tenho de potencialidades, a gente acaba se descobrindo mais. Entenda, mulher, o que é seu, onde é que está a sua essência, imprima essa marca no mundo, porque nem a gente estava falando da parábola ali, tem um talento para cada um, tem uma mensagem cada uma de nós. Então, não deixa passar a nossa vez aqui, a gente não trazer a nossa mensagem. Então, abra sua boca, alce a sua voz, seja com qual que é a sua forma de amar, lembrando lá as 5 linguagens do amor, tem formas diferentes de amar e colocar o nosso amor no mundo. Então, que a gente consiga deixar essa marca de amor, de verdade, de essência e de autenticidade. E gaste a sua vida, né, Ana? Adoro essa frase, gaste. Não fica retendo, né? O servo lá que reteve, ele foi inclusive punido por isso e disseram, tira desse que não fez e dá para aquele lá que faz bem e faz e multiplica. Então, mulher, gaste a sua vida, que você
quando sair dessa terra, eu vou dizer assim, aquela foi bem usada. Aquela deu tudo certo. Exatamente. Quando tu falou essa frase, eu fiquei pensando numa coisa assim que foi muito, muito usada. Ganhei, Deus me deu, agora eu vou. Tudo que eu puder fazer com essa vida, eu vou fazer. A parte boa, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí, deixar exalar isso pro mundo, né? Eu acho que eu digo sempre assim, se o dia que a gente for dessa terra, a gente vai ter pedaços de nós impressos em muitos lugares, em muitos corações, em muitas vidas. Agora, se a gente ficar retendo, o que eu fiz disso? Eu não aproveitei, que é o que o Salomão fala. Né? A gente vai chegar no final dessa vida, então que a gente possa aproveitar e deixar muito amor espalhado pelo mundo aí. Muito obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade. Tenho certeza aí que muitas mulheres vão ser despertadas, mas é só o começo, né? Sempre é só o começo. Nossa. Até o próximo podcast. Então tá. Um abraço, gente.